Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 9 de dezembro de 2020. Desobediência civil. Você já ouviu falar dessa expressão? Pois é. Ela pode ser entendida de duas formas. Uma delas é a mais sofisticada, que foi teorizada como pensamento político por Henri Thoreau, um pensador do século XIX, que defendia que moralmente os cidadãos devem e podem resistir a medidas injustas e autoritárias dos governantes. No caso de Thoreau, ele defendia o não pagamento de impostos escorchantes. A técnica foi utilizada por Gandhi na Índia, no movimento pela independência do domínio britânico, por Martin Luther King, no movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos. Nestes dois casos, ocorreu uma politização, criou-se movimento social de resistência pacífica e oposição à dominação britânica sobre a Índia ou à segregação racial nos Estados Unidos. Aqui em São Paulo, no auge da pandemia, aconteceu um outro tipo de desobediência civil despolitizada. Ela aconteceu quando houve a saturação das pessoas com o confinamento dentro de casa decorrente de meses de medidas autoritárias de restrição à nossa liberdade impostas pelos governantes brasileiros, notadamente aqui em São Paulo, por João Dória e Bruno Covas, o prefeito da capital. Eu já fiz um vídeo aqui, vou botar o link aqui em cima para quem quiser rever, mostrando que no auge da pandemia, o pequeno comércio de São Paulo começou a desobedecer, num primeiro momento timidamente abrindo as portas, acompanhando o movimento das pessoas saindo às ruas e simplesmente ignorando as ordens de restrição à liberdade que Dória emitia freneticamente nas suas coletivas de imprensa reverberadas pela mídia brasileira, todos os dias ao meio-dia. Dória fingia que não estava vendo, ameaçava as pessoas, mas não adiantava. Quem assistia às coletivas do Dória na televisão imaginava que as pessoas estavam obedecendo. Falava ele do controle da movimentação da população pelo celular, arrotava índices de confinamento das pessoas e ameaçava a população, dizendo que se não houvesse redução da circulação de pessoas na cidade, ele arrocharia ainda mais as quarentenas. O povo foi ignorando gradativamente e Dória foi obrigado a ir afrouxando as medidas, tanto mais quanto mais se aproximava a eleição. Durante as eleições, as liberdades voltaram. Curioso, não? Tivemos momentos de quase normalidade, à exceção de alguns setores do funcionalismo público e do setor educacional, que, aliás, no mundo inteiro foi um dos primeiros a voltar. O Brasil é o único país do mundo em que o setor educacional não está funcionando normalmente, é claro, com os cuidados de higiene, álcool gel, que a profilaxia do vírus exige. E apesar de termos voltado praticamente à normalidade no período eleitoral, curioso, não? Durante as eleições, quando eles precisavam do nosso voto, nos concederam a liberdade. Mas os professores resistem, especialmente no setor público e nas universidades dominadas pela esquerda. Ninguém quer voltar a trabalhar e a estudar. Este é outro assunto. O que nos interessa aqui é exatamente esta capacidade de resistência silenciosa que o povo brasileiro, e notadamente o povo paulistano, demonstraram quando encheram o saco das medidas autoritárias dos governantes. Nós aprendemos que usando álcool gel e algumas medidas de distanciamento social voluntário é perfeitamente possível, como fez a Suécia, manter a economia aberta e funcionando, manter a liberdade dos cidadãos em vigor. É disso que estamos falando. Talvez
além dessa resistência despolitizada, tenhamos que fazer como estão fazendo os ingleses, os franceses, os alemães e os espanhóis. Você não vai ver na grande imprensa brasileira, mas tem ocorrido, pelo menos nesses países europeus, em que o lockdown está voltando a pretexto de combater uma segunda onda da pandemia, a população saindo às ruas em manifestações expressivas contra a restrição à liberdade e ao funcionamento normal da economia. Fica a dica: nas eleições, muitos candidatos a prefeito, especialmente no segundo turno, foram forçados a se comprometer em não fechar novamente a economia. Vamos botar o dedo na cara deles e cobrar que cumpram o que prometeram. Quem sobreviveu à primeira onda do fechamento, principalmente os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, não sobreviverá a uma segunda onda de arroxo das quarentenas, de lockdown, como querem impor os políticos autoritários que nos governam. Esse é o comentário de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal e tenha certeza que todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse e até o próximo.